Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Vamos gravar hoje mais um vídeo contando a sequência da história do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos contar com o Daniel fazendo a leitura desse texto que está aqui no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 8, dos versos 23 a 27. Daniel, você pode começar a ler? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos viram, acordaram-lo, clamando: Senhor, salvar-nos, Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E Maravilharam-se, os homens dizendo que até os ventos do mar lhe obedecem, né? Que bênção, Daniel. É uma bênção, né? Você cada dia mais está aprendendo um pouquinho melhor a ler, e aprender a ler a palavra de Deus é a melhor coisa que tem, né? Então a gente está diante de uma cena maravilhosa, marcante no ministério de Jesus. Então nós falamos no último vídeo sobre a tentação de Jesus, quando Jesus estava se preparando para iniciar seu ministério, e Satanás veio tentá-lo, e Jesus saiu muito bem diante de todas as investidas de Satanás. Jesus então começou o seu ministério, e essa história que a gente vai contar aqui, ela já trata dessa caminhada com os seus discípulos, né? Então o texto diz que Jesus Cristo estava num barco com os seus discípulos, e depois de uma longa jornada, Jesus, já muito cansado, ele então estava num barco dormindo, né? E os apóstolos ali navegando e buscando guiar o barco, quando sobreveio uma grande tempestade, é o que o texto nos apresenta. Então imagina, Daniel, como você estaria se você estivesse num barco e começasse a chover muito forte, a ventar muito forte, trovões, relâmpagos, a ter ondas muito fortes, jogando o barco de um lado para o outro. Como que você ficaria? Eu ia orar. Ah, você ia orar, muito bem, boa resposta, né? A gente naturalmente teria medo dessa situação, né? Imagina um barco chacoalhando, imagina as ondas quase virando o barco e a gente ali temendo, né? Só que os apóstolos, eles estavam com o Filho de Deus no próprio barco. E Jesus, diante de toda aquela cena, os apóstolos desesperados, e ele sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, aquele que controla o universo, ele estava fazendo o quê? Dormindo, porque nada assusta o nosso Deus. E os apóstolos, então, temerosos, com medo de toda aquela situação, resolvem acordar Jesus Cristo para que ele pudesse fazer alguma coisa. E ele fala: Senhor, nos ajude, nós estamos perecendo, o barco vai virar, nos ajude, Senhor. E aí Jesus Cristo diz para ele: vocês têm uma fé muito pequena. Como vocês têm uma fé pequena? Porque eles estavam com o Filho do nosso Deus no barco e ainda assim não acreditaram que tudo ficaria bem, porque o próprio Deus estava com ele.
E Jesus Cristo, então, ele dá uma ordem ao vento, ele dá uma ordem ao mar e tudo fica calmo, tudo fica sereno e os apóstolos ficam surpresos, encantados com tudo aquilo e perguntam, mas quem é esse? Como se não soubessem, né? Quem é esse que até o mar lhe atende, até o vento responde, até o vento faz aquilo que ele manda? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. E para você, querido, que talvez está num barco hoje, numa situação de tribulação, de tempestade, e está temendo, com medo de talvez o seu barco ir a pique, seu barco virar, creia que Deus está contigo, creia que Deus caminha com você, creia que Deus jamais nos abandona e Ele com certeza é quem tem poder e autoridade para dizer vento e mar, tribulação, morte, enfermidade, dor, para. Sou eu que mando, porque eu detenho o controle do universo nas minhas mãos. Que Deus te abençoe e te dê graça e a certeza de que Deus é poderoso e nos ama. Deixa aquele recadinho, Daniel. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. É isso aí. Fiquem com Deus. Tchau!